meus queridos do sétimo, vamos resolver a nossa oitava atividade. Vou colocar aqui a primeira questão. E envolveu equações junto com algumas fórmulas matemáticas, tá? Então, vê só, a primeira questão está dizendo que o perímetro de um triângulo é 12. Então, P de perímetro, o perímetro vale 12 centímetros. E as medidas dos lados são números consecutivos, então, quanto médio, menor. Então, vê só, eu tenho um triângulo, onde a soma dos três lados dá 12, já que o perímetro é a soma do contorno, ou seja, a soma das medidas do lado. A segunda informação ali que tem dizendo que é interessante é que a medida dos lados são números consecutivos, então eu vou chamar aqui de x, o outro é o x, só que mais uma unidade, e o outro é o x, porém mais duas unidades, certo? São números consecutivos. E aí a soma desses três lados aqui dá justamente o perímetro, que é 12. Resolvendo aqui, 1, 2, 3x, a gente tem aqui, é igual a 12. Esse 2 positivo joga para lá negativo, esse 1 positivo joga para lá negativo. Então, 3x vai ser igual a 12. Opa, não, a gente já pode resolver aqui. 12 menos 2 vai dar 10, 10 menos 1 vai dar 9. Esse x deixa ele sozinho, 9 dividido por 3, a gente descobre que x é 3. Então, um dos lados é 3, esse lado aqui, ó, é 3. Esse lado aqui vai ser 3 mais 1, 4. E esse lado aqui é 3 mais 2, 5. Como a pergunta é qual é o menor lado, então o menor lado vale x igual a 3. Na segunda questão a gente tem um retângulo. Uma das medidas é 5x. Uma das medidas e o outro é 3. Aí está dizendo que a área do retângulo é igual a base vezes a altura. Essa informação aí foi dito, base vezes altura. E aí no retângulo a letra X representa a medida em centímetros, representa o perímetro do retângulo usando uma expressão. Ou seja, aqui vale 5x, em cima vai valer 5x, aqui é 3, do outro lado é 3. E se ele quer o perímetro disso aí vai ser a soma de 5x mais 5x mais 3 mais 3. O perímetro vai ser 5x mais 5x vai dar 10x. 3 mais 3 vai dar 9. Então a primeira resposta seria isso. A segunda, vamos colocar aqui como se fosse uma letra B. A segunda, isso aqui sendo letra A. A segunda seria a área. A área desse retângulo é a base vezes a altura, é 5x. Vamos dizer que é base, multiplicando o 3. E a gente tem que 3 vezes 5, a área aqui seria 15x. Então seria a área dessa figura. E aí a gente encerra a segunda questão. Na terceira questão, foi dado um outro retângulo, onde aqui são ângulos de 90, esse lado vale x, que é daqui até aqui vale x, e o maior lado aqui vai valer 10. A altura vale 5. E aí na letra A, na primeira alternativa, indique a medida do lado BD. Ou seja, é aqui. Aqui a gente tem B, no meio a gente tem C e aqui no outro vértice a gente tem D. A medida BD seria o quê? 10 mais X.
Seria só isso a medida BD. Na segunda alternativa, ele diz: indique a área de ABDE. Deixa eu só colocar o restante aqui. Aqui a gente tem A, aqui a gente tem F e aqui a gente tem E. Ele quer a área ABDE. Ou seja, a expressão disso aí seria 10 mais x, que a gente tem aqui embaixo na base, 10 mais x, mais... Ele quer a área, então é esse lado multiplicado por 5. Isso aqui multiplicado por 5 vai dar a área. Fazendo a distributiva aqui, 5 vezes 10 vai dar 50. 5 vezes x vai dar 5x. Isso aqui seria a representação da área. Na letra C, se x for igual a 40, qual será a área? Então a gente coloca 50 mais 5 vezes 40. 50 mais, aqui daria 200, somando aqui daria 250 centímetros quadrados, seria a área se x fosse 40. E, meus queridos, na quarta questão está dizendo que a área de um trapézio mede 50 metros, então a área desse trapézio é 50 metros. A medida da base menor está aqui, é 8. A altura vale 5 metros. Ele pergunta qual seria a medida da base maior. Lembrando que a área desse trapézio vai ser a base maior, que eu vou chamar de Bzão, mais a base menor, que eu vou chamar de Bzinho, a altura, que eu vou chamar de H, isso aqui dividido por 2. E aí eu coloquei até que na página 156, sexta questão, teria essa fórmula lá, que é para calcular a parte de dentro de qualquer trapézio. Trazendo as informações que a gente tem, essa área aqui é 50, foi dado, essa área aqui é 50. 50 foi dado, a base maior é justamente o que a questão pede, a base menor é 8, essa altura aqui é 5, isso aqui dividido por 2, tá? A gente não precisa nem tirar um MMC, o MMC já é 2, então se a gente for fazer 2, aqui ó, subentende que tem 1, 2 dividido por 1 vai dar 2, 2 multiplicado por 50 vai dar 100, então faz logo direto, 100 é igual a x mais 8, tirei o MMC, tá? Faz a distribuição aqui desse 5 multiplicando x e desse 5 multiplicando 8, então vai ficar 100 é igual a 5 multiplicando x vai dar 5x e 5 multiplicando 8 vai dar mais 40, certo? Então a gente trazendo para cá, ó, esse 40 que está positivo, joga para o primeiro membro com sinal, inverte o sinal, 40 positivo quando vai para lá negativo, isso aqui é igual a 5x, 100 tirando 40 dá 60, isso aqui igual a 5x, o 5 que está multiplicando passa para cá dividindo, 60 dividido por 5 vai dar 12, seria o valor desse x aqui, ou seja, dessa base 60 metros, dessa base maior, tá? Eu tirei o MMC é 2, aí pra gente não colocar aquela parte 2 dividido por 2 vai dar 1, 1 multiplicado por tudo isso é o próprio tudo isso que tá aqui, 2 dividido por 2 vai dar 2 dividido por 1 dá 2, 2 multiplicado por 50 dá 100, e aqui essa parte do MMC eu já pulei, tá certo? A última questão, a gente tem um triângulo, quinta e última questão, a gente tem um triângulo desse tipo aqui, onde esse lado vale 2x sobre 3, o outro lado vale x sobre 2, e aqui vale x. E está falando na figura
A letra X representa a medida em certa unidade e representa o perímetro do triângulo usando uma expressão. Então, perímetro é a soma das três medidas, ou seja, 2x sobre 3 mais x sobre 2 mais x. A gente precisa ter um MMC aqui que é 6. Então, esse perímetro aí seria a primeira fração com o denominador 6, a segunda fração com o denominador 6 e a terceira fração com o denominador 6. Dividindo e multiplicando, 6 dividido por 3 vai dar 2. 2 multiplicando por 4x vai dar, por 2x vai dar 4x. Eu fiz 6 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes 2x vai dar 4x. 6 dividido por 2 vai dar 3. 3 multiplicando x vai dar 3x. 6, subentende-se que aqui embaixo tem 1. 6 dividido por 1 vai dar 6. 6 multiplicando x vai dar 6x. Esse perímetro então vai ficar 4 mais 6 vai dar 10. 10 mais 3 vai dar 13x sobre 6. Seria a representação do perímetro dessa figura da quinta questão. Certo, meus queridos? E aí a gente acaba a nossa 8ª atividade.